Olá, meus lindos e minhas lindas, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho aí? Vocês estão se cuidando? Estão fazendo a quarentena certinho? Olha lá, hein? Vamos nos cuidar para que a gente consiga retomar as nossas atividades o quanto antes. Estou ansiosa para voltar para a sala de aula com vocês. Gente, vamos lá, vamos conversar essa semana sobre direito urbanístico. A minha voz está meio ruim. Minha garganta não tá legal essa semana, mas vamos lá. A gente conversou na última semana sobre patrimônio cultural. Então a gente começou fazendo aquela revisão lá do semestre passado de que meio ambiente é dividido em meio ambiente natural, que a gente vem estudando e vamos continuar ainda, a gente ainda tem muita coisa sobre meio ambiente natural para falar. Meio ambiente do trabalho, que aí vocês vão ver lá nas relações trabalhistas, não preciso me preocupar com isso. O meio ambiente cultural, que nós vimos na semana passada, cultural material e cultural imaterial, e hoje a gente vai ver sobre as questões urbanísticas, então o direito o meio ambiente artificial também faz parte do que a gente chama de meio ambiente. Então vamos lá, a gente vai ver várias questões urbanísticas aqui. Então, para começar, a gente tem que pensar, tem que lembrar o seguinte: a propriedade privada, ela sempre foi vista por muito tempo, né? Ela foi vista como algo absoluto, até sagrado, né? Em que não era permitido que ninguém tolhisse, que ninguém invadisse, que ninguém de alguma forma impedisse que você usufruísse. Nossa, ficou tudo isso, né? Que você fizesse proveito aí da sua propriedade. Isto era considerado ilegal, isso era punido, a gente só aceitava a desapropriação por utilidade pública, para mais nada. Só que isso tudo, gente, começou a mudar. O nosso Código Civil de 1916, ele ainda trazia essa ideia de propriedade absoluta, ninguém toca, ninguém mexe, é minha, eu faço o que eu quero do portão para dentro. Com a Constituição de 1934, a gente começa a mudar essa ideia, esse pensamento. Por quê? Porque a Constituição de 1934, ela acrescenta a ideia de função social da propriedade. Basicamente, a gente vai passar a nossa aula de hoje entendendo o que é a função social de uma propriedade, tá? Ai, professora, então é um negócio muito difícil? Não, não é difícil, é fácil da gente entender a ideia, mas a gente tem que ver os vários detalhes que estão junto com essa ideia de função social da propriedade. Então, a Constituição de 1934 traz esta ideia de função social da propriedade. As constituições seguintes repetem esta mesma ideia, inclusive a Constituição de 1988, a nossa atual Constituição, e o nosso atual Código Civil de 2002. Tá? Então, de 1934 para cá, a gente acabou com essa ideia aí de propriedade absoluta e a gente fala em função social da propriedade. De uma forma assim genérica, a gente tem que pensar o seguinte: nenhuma propriedade está cumprindo com a sua função se ela simplesmente está lá parada, abandonada, sem ser utilizada, sem que se faça nada dentro dela. Então, por isso que a gente proíbe especulação imobiliária. Então, quando a pessoa ela compra uma propriedade, compra um imóvel só porque ela sabe que lá para frente aquilo vai valorizar. Então, ela compra hoje para deixar 10 anos fechado, guardado e ganhar muito dinheiro lá na frente. Isso não pode. Por quê? Porque uma propriedade tem que ter uma função social. Ela não pode simplesmente ficar fechada sem nenhuma utilização, tá? Mais adiante, a gente vai ver que a gente acrescentou a ideia de função socioambiental à propriedade. Então, além de cumprir com uma função social, essa propriedade ela tem que cumprir com uma função ambiental também. Já chegamos lá, tá? A gente já vai ver isso aqui. Eu coloquei aqui no nosso material, para começar, algumas questões constitucionais relacionadas a essa parte urbanística. Então, a questão de criação de novos municípios. Então, como é que faz quando a gente quer criar um novo município ou então qual que é a palavra que ele usou aqui? Incorporar ou fazer a fusão de municípios. Então, tem as regrinhas ali, dá uma olhada no artigo 18 da Constituição, especialmente o parágrafo 4º, ele vai falar que tem que ser por lei estadual, não pode ser lei municipal, então tem que ser uma lei estadual própria, específica. Tem que ter consulta prévia, tem que ter um plebiscito antes, tem que ter um estudo de viabilidade, não dá para sair por aí, gente, criando um município sem fazer uma análise de viabilidade, até do ponto de vista de arrecadação, né?
A gente, por muito tempo, viu isso acontecendo no Brasil. Criar municípios simplesmente para criar novos cargos políticos. Então, tem um município, o município já não é muito grande, já não arrecada muito, a gente ainda divide ele em dois, cria um novo município, só para ter um novo prefeito, novos vereadores, e daí? De onde é que vem o recurso para isso? Então, tem que ter esse estudo de viabilidade também. Então, coloquei aqui para vocês esses critérios e tudo mais que vocês precisam entender sobre criação de municípios, tá? Voltando, quer dizer, continuando ainda na Constituição, né? Basicamente, hoje a gente vai estudar a Constituição e o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. Esses dois instrumentos jurídicos que a gente precisa hoje. Constituição, eu vou falando para vocês quais são pontualmente os artigos que a gente precisa, tá? Então, artigo 5º da Constituição, direitos e garantias fundamentais, já estamos carecas de saber, de ouvir falar do artigo 5º da Constituição. O inciso 23 vai falar sobre a propriedade ter que cumprir com a sua função social. Então vejam, já está lá desde o artigo 5º, desde os direitos e garantias fundamentais, a Constituição dizendo que uma propriedade precisa cumprir com a sua função social. Ok, mas Constituição me diz o que é função social, afinal, né? Nós precisamos saber isso. Lá para baixo, no artigo 182, parágrafo 2º, a Constituição volta a falar do assunto. Não sei se vocês estão ouvindo o Bono, mas ele está desesperadamente cantando. Terminou, Jéssica? Obrigada. Lá no artigo 182, a Constituição volta a falar do assunto, só que aí ela separa, tá? A Constituição vai fazer uma separação do que é a função social da propriedade urbana, dentro da cidade, e o que é a função social da propriedade rural, aquela no campo, tá? Eu vou passar pela rural com vocês também, em que pese não ser o nosso foco, porque hoje a gente está falando de direito urbanístico, então é evidente que a parte urbana é que nos interessa mais, mas eu vou passar pelo rural também, só para vocês entenderem como é que a Constituição fez essa distinção entre função da propriedade rural e função da propriedade urbana. Então, para a propriedade urbana, que é o que mais nos interessa, o artigo 182, parágrafo 2º da Constituição, ela disse assim: uma propriedade urbana atende à sua função social quando cumpre com a sua função social quando atende às exigências do plano diretor. Entenderam o que a Constituição fez? Fez foi nada, né? O que ela fez foi jogar para frente. Ela disse o seguinte: uma propriedade urbana atende à sua função social quando ela cumpre com as exigências do plano diretor. Só que cada município faz o seu plano diretor, ou seja, entenderam que a Constituição não pôs fim à discussão sobre o que é função social de uma propriedade urbana, ela deixou a cargo de cada município definir e determinar isso em lei própria, tá? Mas calma que a gente ainda vai retomar o artigo 182 para analisar ele todinho com calma. Aqui basta vocês entenderem o seguinte: constitucionalmente falando, se a pergunta for, à luz da Constituição, qual é a definição de atendimento? Quando é que uma propriedade atende à sua função social? Quando ela atende o plano diretor, tá? A Constituição não nos disse especificamente o que é, ela deixou para o plano diretor. Já com relação à propriedade rural, aí sim, o artigo 186 da Constituição vem e traz mais detalhes, traz de uma forma mais explicadinha o que vem a ser essa função social da propriedade rural. Então, o artigo 186 fala pra gente assim, ó: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, então ele vai colocar aqui pra gente 4 requisitos e ele tá dizendo, tem que cumprir aos 4 ao mesmo tempo, tá? Não é escolher um deles, são todos. Então, tem que atender simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, e a lei florestal, que a gente já estudou, vai se meter, de certa forma, muito aqui. Os seguintes requisitos. Então, o primeiro requisito para que uma propriedade rural atenda a sua função social: aproveitamento racional e adequado, tá? Então, sabe quando a gente vê uma grande fazenda, uma chácara enorme, enfim, que a gente chama de latifúndios e tal, sem ocupação nenhuma, sem produtividade, sem estar plantando nada, sem estar criando um bichinho, uma ovelha, um boi, nada.
tá? O que que acontece? Esta é uma propriedade que não tem um aproveitamento racional e adequado, ou seja, está cumprindo com a função social, sim ou não? Não, não está cumprindo com a função social porque já quebrou o primeiro requisito. E é exatamente aqui neste ponto, artigo 186, inciso 1º da Constituição, que a gente abre a oportunidade para o que a gente chama de... acabou de me fugir a palavra agora, os movimentos sem terra, reforma agrária, isso, era isso que eu queria falar. A gente abre essa possibilidade de reforma agrária, porque se uma propriedade rural, ela não está cumprindo com a sua função social, porque quebrou o primeiro requisito aqui de aproveitamento e uso adequado, racional e adequado, pronto, é o suficiente para a gente falar, essa é uma propriedade que pode ser desapropriada e vamos disponibilizá-la para a reforma agrária, tá? Então, primeiro, tem que ter aproveitamento, uso racional e adequado. Segundo critério, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Aqui está, que eu falei para vocês, o momento em que a gente para de dizer que uma propriedade rural deve cumprir com a sua função social e passamos a falar, ela tem que cumprir com a função socioambiental, tá? Porque não é só mais agora uma questão social. Tem que aproveitar a propriedade, senão tem outras pessoas que precisam aproveitar, que querem plantar, que querem fazer alguma coisa. Epa, não é só o social, não é só o econômico, tem o ambiental também. Se essa propriedade não cumpre com as leis ambientais, especificamente aqui a gente está falando da lei florestal, APP, reserva legal, todas as questões ali de proteção do meio ambiente, ela também pode vir a ser desapropriada, haver um processo de desapropriação por falta de cumprimento de função socioambiental da propriedade. Terceiro requisito que a Constituição colocou, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Gente, se tem uma coisa que faz a pessoa perder a propriedade também, propriedade rural, é uma relação de trabalho análoga à de escravo, tá? Infelizmente, a gente ainda vê notícias sobre isso. Infelizmente, em pleno 2020, a gente ouve se falar muito em a fazenda tal foi invadida e as pessoas estavam trabalhando em situação de escravidão. Eram muitas vezes estrangeiros, né? Estrangeiros que eram mantidos ali, tinham dívidas com o patrão e não davam conta de pagar, enfim, tá? Esta é mais uma questão em que a Constituição falou, se isso for constatado, não está cumprindo com a função social, pode estar fazendo aproveitamento racional e adequado, pode estar cumprindo com todas as leis ambientais, não interessa. Se não cumpre com as relações de trabalho, a gente entende que não está cumprindo a função social desta propriedade. Pode vir a ser desapropriado. E o último requisito, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, tem que aproveitar de uma forma social, uma forma que traga bem-estar, uma forma que traga lucro, evidentemente, que gere empregos, que gere recursos, que, enfim, traga bem-estar de uma forma geral, certo? Então, para a propriedade rural, recapitulando, a Constituição foi clara em trazer para a gente 4 requisitos. Atendeu aos 4 ao mesmo tempo, beleza, atendeu à função social da propriedade. Por enquanto, ainda não temos muito claro o que vem a ser a função social da propriedade urbana, porque a Constituição jogou para o plano diretor de cada município, né? Mas agora eu quero repassar, quero recapitular com vocês o artigo 182. E agora a gente vai ver em detalhes, porque este artigo aqui é top, tá? O 182 e o 183 vocês precisam conhecer. São pequenos, são curtinhos, são fáceis de entender, mas cheios de detalhezinhos, então vou passar com vocês aqui ponto a ponto desses 2 artigos da Constituição. O 182 vai falar pra gente o seguinte: caput. A política de desenvolvimento urbano é executada pelo poder público municipal. Então, quem executa a política urbana no Brasil? O município, tá? Não é Estado, não é União. De quem é a competência para executar? Vejam, estou dizendo executar, gente, toma cuidado. Não é para criar leis, não é para legislar sobre questões urbanísticas, porque esta daí seria uma competência concorrente, tá? Eu estou dizendo executar a política urbana, a competência municipal. Conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
Tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então, para que serve a política urbana, afinal? A Constituição está dizendo para ordenar o crescimento e o planejamento das cidades e trazer bem-estar para os seus habitantes. É para isso que serve política urbana. Parágrafo 1º do artigo 182 vai dizer o seguinte, vai falar sobre os requisitos do plano diretor, tá? Então, vamos lá de novo. Plano diretor é uma lei municipal. Cada município faz a sua própria lei. E ali, nessa lei, no plano diretor, é onde vai estar especificado todas as questões relacionadas à cidade. Como ela vai crescer, para onde ela vai crescer, quais vão ser as áreas que a gente vai criar. A gente vai ter área urbana e vai ter área rural, ou só vai ser área urbana, já não tem mais nada rural nesse determinado município. Tudo isso tem que estar no plano diretor, tá? Parágrafo 1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 3 informações importantes. No finzinho ele diz, é o instrumento básico de desenvolvimento e expansão urbana. Um município que queira se expandir, queira se desenvolver, qual é o mecanismo que ele precisa? Plano diretor, tá? Então, o plano diretor é o instrumento básico para planejamento e desenvolvimento das cidades. Primeira informação importantíssima. Segunda, quando é que esse plano diretor vai ser obrigatório? Toda cidade tem que fazer. Acabei de criar uma cidade, a gente acabou de ter independência de um novo município. Ele já é obrigado a fazer plano diretor? Não, a Constituição disse cidades com mais de 20 mil habitantes. Tá? Se tem 20 mil habitantes, não precisa fazer. 20.001 habitantes, opa, já passou a ser obrigatório. Gente, guarda esta informação numa caixinha muito especial na tua cabeça, porque eu vou retomar ela e eu vou te mostrar que existem outros casos em que a gente também diz que é obrigatório fazer plano diretor, tá? Então, a Constituição nos disse que é obrigatório fazer plano diretor quando a cidade tem mais de 20 mil habitantes. Mas calma que a gente vai retomar isso. Então, circula aí com tua canetinha de purpurina que a gente vai retomar isso. E a terceira informação importante a respeito do plano diretor é que ela tem que ser aprovada pela Câmara Municipal, tá? Então, é uma lei própria do município que tem que ser aprovada pela Câmara Municipal. Então, não é uma lei que o prefeito possa fazer sozinho e manda ver. Não, tem que ser aprovada pela Câmara. Parágrafo 2º do 182 a gente já viu, né? Vai dizer, a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. É aquele momento que eu falei para vocês que a Constituição pegou e disse, eu não vou dizer o que é função social, cada plano diretor que se vire, tá? Que lute para dizer o que é. Parágrafo 3º, atenção, tá? Ao parágrafo 3º, porque na hora que a gente passar para o quarto tem um momentozinho que vocês podem confundir e pelo amor de Deus vocês não vão confundir isso, certo? Então vamos com calma, vamos devagarzinho que é para não confundir isso aqui. O parágrafo 3º vai falar para a gente de desapropriação, só que vejam, ele diz assim, as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Vamos lá. Ele disse, as desapropriações são feitas de forma prévia, justa e em dinheiro. 3 requisitos para que a gente faça uma desapropriação, tá? Tem que ser pago de forma prévia, ou seja, se eu estou sendo desapropriada, eu não posso primeiro ser desapropriada. Então, Jaqueline, saia da sua casa agora, no fim de março de 2020, que até novembro a gente garante que o dinheiro vai cair na tua conta. E eu fico onde nesse tempo, tá? Então, a Constituição disse, desapropriações devem ser pagas de forma prévia. De forma justa, o que é justo aqui, né? Então, muito cuidado, porque uma situação prática que eu vivenciei foi num momento em que procuraram os meus pais, porque eles seriam desapropriados, bem no fim a obra acabou não saindo e eles não foram. Mas eles seriam desapropriados para a construção de uma estrada e a prefeitura, na verdade era a União, né, porque era uma estrada federal, a desapropriação ia ser feita com base
no que havia na planta, o que estava registrado no cartório de imóveis, tá? Só que o meu pai, para evitar de pagar taxas e tudo mais, ele havia averbado, a última averbação que ele tinha feito tinha sido muito tempo antes. Depois disso, ele já tinha construído muito mais, ele tinha erguido um piso a mais, ele tinha feito várias melhorias no imóvel e aquilo não estava averbado. Então vejam, o que é justo para a administração pública é justo o que está lá, o que está averbado no cartório do imóvel, tá? E não o que você de fato tem ali. Cuidado com isso, tá? Ou então, um valor sentimental, mas veja, essa era a casa que a minha bisavó morava, a minha avó morou, os meus pais moraram e hoje eu moro. Então, não tem um valor sentimental. Para a administração, isto não é levado em consideração, tá? Então, o que é justo aqui fica um pouquinho complexo. Mas a Constituição diz, tem que ser pago de forma prévia, justa e em dinheiro. Dá para pagar em bala? Não dá. Dá para pagar em, sei lá, créditos com a União? Não dá. É em dinheiro. Então, esses são os 3 requisitos. E por que eu preciso que vocês não confundam com o que a gente vai ver no próximo parágrafo? Porque esta é a desapropriação, a gente está falando de desapropriação por utilidade pública. É aquela desapropriação, como eu acabei de dar o exemplo para vocês. Os meus pais seriam desapropriados porque ia passar uma estrada e precisava da propriedade deles. É desta desapropriação que estamos falando. Ou então, de repente, tem uma escola vizinha à tua propriedade e essa escola vai crescer, essa escola vai ser ampliada. Ok, o poder público precisa da sua propriedade para fazer isso. É uma questão de utilidade pública, você vai ser desapropriado. Quais são as regras? Pagamento de forma prévia, justa e em dinheiro, certo? Então, não esqueçam isso, tá? Para a gente passar para o parágrafo 4º do artigo 182, que ele é um pouquinho mais demorado, é onde a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, eu vou fazer um novo vídeo, certo?